Hoje eu vou falar sobre as reações de substituição de alcanos. Primeiramente, a gente tem que entender o que é a reação de substituição. A reação de substituição, ela ocorre quando um átomo ou um grupo de átomos de uma determinada molécula, ele é substituído por um átomo ou um grupo de átomos de uma outra molécula. Bom, as reações de substituição dos alcanos podem ser do tipo de halogenação. A halogenação, ela ocorre quando um alcano, vamos colocar um genérico, o átomo de hidrogênio desse alcano, ele é substituído por um halogênio, formando um haleto de alquila mais um haleto de hidrogênio. Bom, a gente diz que ocorre uma cloração, uma fluoração, uma bromação ou uma iodação quando esse átomo de hidrogênio, ou quando esse átomo de halogênio, ele é substituído por um átomo de cloro, de flúor, de bromo ou de iodo. Vamos ver em um exemplo como isso ocorre? Bom, vamos pegar o exemplo da cloração do metano, que é a molécula mais simples de alcano. Bom, para que essa reação ocorra, a gente precisa de uma energia, ou seja, ela precisa de ser aquecida ou que seja fornecido luz para ela, que é simbolizada por esse Hzinho. Bom, primeiro vai ocorrer a etapa de iniciação, que é o rompimento dessa ligação cloro-cloro, formando dois radicaizinhos de cloro. Bom, esses radicais, eles são muito reativos, então eles estão doidinhos para completar o seu octeto. Aí o que vai acontecer nessa etapa? Vai ocorrer a etapa de propagação, que é quando esse radical cloro, ele abstrai esse átomo de hidrogênio aqui na molécula de metano, formando um radical. Ele passa um eletrozinho para cá e tira um aqui. Bom, aí disso ele vai se juntar com o H, formando o HCl, mais um radical metila aqui. Bom, nessa etapa, na etapa de propagação, ela ocorre duas vezes, tem essa e tem essa. Essa primeira e essa segunda. Bom, esse radical aqui também está querendo mais elétrons, e o que ele vai fazer? Ele vai atacar a molécula de cloro, ele vai abstrair aqui esse radical de cloro, os dois vão se juntar, formando o cloreto de metila, o nosso haleto, e deixando um outro radical de cloro aqui. Essa etapa de propagação, ela pode ocorrer infinitas vezes, porque ela sempre vai formar um radical. E esse radical aqui, ele pode voltar e atacar uma outra, novamente a molécula de metano, para formar novamente aqui um radical metila, e assim determinadas vezes. Bom, mas por fim a gente tem a etapa de terminação, que ela ocorre quando dois radicais de cloro eles se unem para formar o cloreto, ou dois radicais metilas se juntam para formar metano, ou então um radical de cloro e um radical de metila eles se unem para formar o cloreto de metila. Geralmente essa etapa de terminação ela é muito difícil de ocorrer. Geralmente fica na etapa de propagação até chegar nessa aqui final. Um outro exemplo é a cloração do butano. Então, vamos lá. Butano. Bom, vai ocorrer aquela cisão homolítica do cloro, né? MCl com energiazinha, com luz. Vai primeiro ocorrer a etapa de iniciação, que é a cisão homolítica, rompimento dessa ligação aqui, formando dois radicais de cloro. Depois a etapa de propagação, onde esse radical cloro quer muito um elétron, então ele é muito reativo. Ele vai abstrair esse hidrogênio.
Mas qual hidrogênio aqui do butano? Porque tem o hidrogênio desse carbono aqui primário, desse primeiro. Ou ele pode abstrair também um hidrogênio aqui desse carbono secundário. Aqui também é a mesma coisa, ele pode abstrair aqui ou nesse daqui, é o espelhozinho. Vamos usar esse lado como exemplo. Bom, mas qual desses dois ele vai abstrair? E aí? Bom, primeiramente, ele pode abstrair tanto no primário quanto no secundário. Vamos abstrair ele aqui no primário? Então, ele vai abstrair aqui, pega 2. Então, ele vai vir aqui, formar o HCl, mais esse radicalzinho primário. Vai ter um CH3, CH2, CH2. CH2 aqui. Então, vai formar esse radical. Tanto quanto pode acontecer dele abstrair aqui no átomo secundário, né? Então, vai ficar o CH3, CH2, C, CH, CH3, né? Então, aqui ele pode pegar esse Hzinho aqui. Então, ele vai abstrair esse hidrogênio do carbono secundário aqui, formando o HCl mais esse radical secundário de carbono secundário aqui. Bom, aí vai ocorrer a segunda etapa de propagação, né, para ambos. Bom, vem aqui esse radical primário. Ele vai atacar um ClCl, formando aqui CH3, CH2, CH2, CHCl, e esse outro formando um cloro, né? Um cloro-butano. E esse outro radical vai fazer a mesma coisa, só que formando um outro produto, né? Que é o 2-butano. Aqui tem um 2, CH2, Czinho, H, CH3, mais Cl, originando CH3, mais o Cl menos aqui. Esse Cl vai entrar aqui, sobrando Cl menos. Bom, ele vai ter esses dois produtos. Mas e aí? Vamos parar aqui na etapa de propagação um pouquinho para a gente pensar. Qual dos dois? Porque ele vai gerar esses dois produtos, mas qual é o mais favorável dele ser gerado ou não, né? Bom, para a gente pensar nisso, a gente tem que... O produto mais favorável vai ser aquele onde há facilidade de romper a ligação de carbono e hidrogênio. Bom, isso vai depender do radical com que ele está ligado. Bom, se for um radical terciário, esse radical ele é mais estável, então vai ser mais fácil de quebrar essa ligação do que no radical secundário, consequentemente de um radical primário, do que do próprio radical metila. Então, o produto ele vai ser gerado ou em um terciário ou no secundário, dependendo do exemplo que você tiver. Então, ele vai preferir o que tiver mais um carbono terciário do que um secundário do que um terciário. Enfim. Bom, isso ocorre porque há um pequeno efeito indutivo nos grupos alquilas que estabilizam o átomo de carbono terciário, facilitando a saída do hidrogênio. Por isso que ele é mais estável e é mais fácil de quebrar a ligação. Então, ele vai gerar mais produtos majoritários. Ainda nas reações de substituição dos alcanos, a gente pode ter a nitração. Os alcanos eles podem ser nitrogenados utilizando-se o ácido nítrico. Em condições energéticas bem específicas, eles têm que ser aquecidos.
produzindo os nitrocompostos. Vamos ver em um exemplo? Bom, a gente tem o propano, aqui, ele mais o ácido nítrico, vamos reescrevê-lo dessa forma assim, tá? Quando aquecido, 400 graus Celsius, ele vai formar por cisão heterolítica, que essa cisão é desigual, ou seja, vai sair daqui o par de elétrons desse hidrogênio totalmente aqui para o ácido nítrico, que ele vai se unir, vai ser um grupo de saída, ou seja, ele vai sair para facilitar essa substituição desse hidrogênio daqui do propano para formar uma água, sair e ser substituído esse hidrogênio por o grupo nitrogenado, formando assim o nitroisopropano. Aquele hidrogênio, ele sai, é substituído pelo grupo do nitrocomposto, né? Ainda nas reações de substituição de alcanos, a gente pode ter a sulfonação. Os alcanos, eles podem ser sulfonados utilizando-se ácidos concentrados em altas temperaturas, produzindo ácidos sulfônicos. Bom, vamos ver um exemplo? O propano mais o ácido sulfúrico, quando aquecido em 400 graus Celsius, vai ocorrer uma cisão heterolítica, porque os elétrons vão ser separados de forma desigual, ou seja, vai haver a substituição desse hidrogênio que ele vem todinho aqui para o oxigênio, e esse oxigênio vai virar um grupo de saída, ele vai sair essa hidroxila aqui, essa água vai sair, formando, então, através da substituição, o ácido isopropil sulfônico. Aqui havia um hidrogênio, esse hidrogênio, por cisão heterolítica, ele vira uma água aqui, esse se rompe e junta aqui, formando o ácido isopropil sulfônico. Então, vamos fazer um exercício? Vamos ver esse daqui. Liste os seguintes radicais em ordem decrescente de estabilidade. Então, ele quer que seja do mais estável para o menos estável. O que a gente viu quando a gente estava estudando sobre sobre as reações de substituição de alcano? Que é mais estável o carbono mais substituído. Vamos ver aqui. Esse daqui é o radical metila. Ele é pouco substituído, então ele é o menos estável. Esse daqui é um radical primário. Então, ó, ele já é menos estável. Esse daqui é um radical 1, 2, 3. Ele tem 1, 2, 3 carbonos ligados. Então, ele é um radical terciário. Então, ele é o mais estável. E esse daqui é um radical, ó, 1, 2, secundário, porque ele tem 2 carbonos ligados. Então, esse vai ser o primeiro, esse vai ser o segundo, esse vai ter o terceiro, e por fim, esse aqui vai ser o quarto. Né? Então, só dá uma ordenadinha. Bom, segundo exercício, escreva o mecanismo detalhado para a monocloração do etano, iniciado por luz, para obter o cloroetano. Bom, então, vai ser o etano mais cloração, né? Cl2 para obter o CH3, CH2, Cl, que é o cloroetano. Bom, a primeira etapa é a etapa de iniciação. Aqui é onde vai ocorrer a cisão homolítica do Cl, ou seja, vai romper essa ligação Cl-Cl, formando 2 radicais de cloro. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, a segunda etapa é a etapa de propagação.
que é onde vai ocorrer a abstração do hidrogênio aqui no etano. Então, radical de cloro, ele vai abstrair. Aqui não importa, né? Aqui é tudo carbono primário. Então, não importa em qual lado ele vai entrar. Opa, aqui é um CH3. Formando um radical etila. Então, ele vai virar um HCl mais o radical etila. Aí a etapa secundária, né, aqui dentro da etapa de provocação, tem A e B, é que esse radical aqui vai abstrair um átomo de cloro. Formando, enfim, o nosso cloroetano. Mais Cl. E por fim, a etapa de finalização, que é quando os radicais de Cl podem se encontrar, formando Cl2, e os radicais de etila também podem se encontrar. Opa, aqui é um CH3. Aqui os dois radicais etila vão se juntar, formando um CH3, CH2, CH2, CH3, mete próprio but, então vai formar o butano. E quando os dois radicais, cloro e etila, se juntam. Bom, aqui está o nosso mecanismo detalhado para a monocloração do etano. Substituição nucleofílica. A substituição nucleofílica é um tipo de reação em que o nucleófilo substitui em uma molécula a posição eletrófila de um átomo ou grupo. Que? Mas o que é nucleófilo? É eletrófilo? Bom, um nucleófilo é uma espécie que possui um par de elétrons disponíveis para efetuar uma ligação. E ele se liga a uma espécie, às espécies capazes de comportar esses elétrons. Já o eletrófilo é uma espécie que possui afinidade por elétrons e se liga a essas espécies capazes de fornecer-lhes elétrons, ou seja, os nucleófilos. Bom, quando a reação é iniciada por um nucleófilo atacando um haleto de alquila, é denominada uma reação de substituição nucleófila, que ela pode ser do tipo SN2 ou SN1. Mas o que é SN2 e SN1? Bom, é isso que a gente vai ver agora. A reação de substituição nucleofílica de segunda ordem, ou seja, a reação do tipo SN2, ocorre quando o nucleófilo ataca o haleto de alquila, que eu vou representar aqui pelas minhas canetinhas mágicas, que inicialmente esse carbono aqui, ele tem tem geometria tetraédrica e hibridização sp3. No momento em que ocorre o ataque pelo nucleófilo, ele ocorre por baixo e simultaneamente a esse momento, a rompição, o carbono aqui ele vai ficar com 5 ligações, ou seja, forma um complexo. E ao momento que ele entra aqui, essa ligação ela é rompida e a estrutura continua a mesma. Essa é a reação nucleofílica do tipo SN2. A reação de substituição nucleofílica de primeira ordem, ou seja, a reação do tipo SN1, ela ocorre em várias etapas e elas são bem lentas. Por quê?
assim, igual a outra, vai ocorrer o ataque ao aleto de alquila, mas antes disso, o aleto de alquila ele vai sofrer uma ionização, que é essa etapa aqui. Bom, após ionizado, vamos considerar aqui que é a nossa molécula já ionizada. Aqui temos metil, metil, metil. Bom, aqui é a frente dela. Vai ocorrer nessa molécula ionizada o ataque pelo nucleófilo frontalmente, dando essa configuração para a nossa molécula. E esse é o mecanismo do tipo SN1.